Meu nome é Felipe e vou falar sobre porfiria. A porfiria, ela se deriva do grego púrpura, na qual as pessoas que têm a sua urina, que têm a doença, adquirem a urina a mais avermelhada ou púrpura, indicando um caso de porfiria. A porfiria pode ser diagnosticada com um teste simples na urina, na qual o seu índice de porfibrinógeno, se estiver um pouco mais acima do que o normal, de uma pessoa normal, então a pessoa quase que certamente teria porfiria. A porfiria é um transtorno na síntese de hemo, seria a hemoglobina. O transtorno do hemo, como a pessoa teria um déficit no sangue, então antigos pensavam que se a pessoa não tem essa quantidade de sangue para ela não consegue para ela fazer, então ela poderia procurar o sangue de outros lugares, como indicavam os anciões antigos para fazer com que a pessoa tome sangue de animais ou até mesmo sangue de pessoas. Então daí que veio um folclore, né, da lenda do vampiro, na qual o bioquímico David Dolphin propôs um vínculo entre a porfiria e o vampiro. A síntese de hemo alterado provoca a acumulação de um dos precursores da porfiria, que são as porfirinas. Elas causam, a porfirina há no sangue, só que em uma quantidade normal. Se elas chegarem em demasiadas circunstâncias, essa porfiria pode reagir com o meio, como o sol, os raios solares interferem na porfiria e dá uma reação em cadeia. Pode ser uma parte cutânea ou aguda. A cutânea seria a porfiria está mais em relação à pele e afeta mais a parte exterior, como em circunstâncias em que há uma grande grande circulação de raios solares, então na pele pode ocorrer, em casos leves, uma pequena queimadura, ou em casos até graves pode ocorrer a necrose do tecido em questão, ocorrendo perda de membros e até uma possível morte. Há dois tipos de porfiria: a porfiria aguda e a porfiria cutânea. A porfiria aguda, ela interfere no sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. No sistema nervoso central ocorre uma dor abdominal muito grande, alucinações e convulsões. No sistema nervoso autônomo, a pessoa teria uma taquicardia do coração muito grande, aumento espontâneo das batidas e intestinos atrapados. As agudas são 4: porfiria por déficit de ALD, porfiria aguda intermitente, porfiria hereditária e porfiria variegata. As cutâneas são também 4: a porfiria eritropoética congênita, porfiria cutânea tardia, que é a mais importante, são as duas, a porfiria hepatopoética e a porfiria eritropoética. Da porfiria é um caso interessante que a maioria delas são passadas de pai para filho, hereditariamente, com o cromossomo 11. Mas pode ser diferente entre cromossomo dominante e cromossomo recessivo. As porfirias de cromossomo dominante são porfiria aguda intermitente, coroporfiria hereditária, porfiria variegata e a porfiria eritropoética. As porfirias recessivas são a porfiria de Dose e Gunter, que é a eritropoética, e a intermitente. A porfiria
No caso de os órgãos que produzem a porfirina, podemos falar sobre a produção hepática e a produção eritropoética. A produção hepática, ela tem a porfiria aguda intermitente, que seria mais relacionado com o sistema nervoso, e a eritropoética seria mais a porfiria eritropoética, como o nome já diz, e está relacionado mais à cutânea, está mais a pele e a fotossensibilidade. A porfiria cutânea tardia, ela é eritropoética, mas ela não só isso, ela não faz correlação com a aguda, com o sistema nervoso. A porfiria variegata e a porfiria hereditária, elas duas, mesmo sendo hepáticas, elas ainda têm uma função que dá a fotossensibilidade. Elas são meio que uma mistura. O tratamento consiste em evitar os desencadeantes e na hora da crise que ocorre na doença, glucosa ou hematina. Os desencadeantes podem ser álcool, ayuno, progesterona e indutores de citocromo. Curiosidade: a porfiria aguda intermitente ela se dá em mulheres jovens, enquanto a porfiria cutânea tardia ela se dá em varões arriba de 40 anos e causa a fotossensibilidade na pele, como ela é a cutânea. Porfiria aguda intermitente ela se dá no fígado, causa uma dor abdominal intensa, náuseas e curso progressivo, taquicardia. A faixa etária de idade que se dá entre 18 a 45 anos. Ela se dá em mulheres mais jovens. Então, as circunstâncias que causam a crise estão mais associadas com citocromo P45, P450 e ayuno. Porfiria cutânea tardia. Ela se dá no fígado, causa um desarrollo paulatino de amôntulas dolorosas. A pele fica mais frágil, cicatrizes e hipertricoses. 40 anos para cima, mais em varões, e pode ocasiona as crises pelo VIH, sobrecarga de ferro, sangue e álcool. Início abrupto de dor, edema e uma pele exposta. Essa dá mais em crianças de 1 a 3 anos, bem jovens, e sem diferença de sexo. Em história de colher os fármacos que podem ocasionar as crises, pode ser coletiases, anemia microcítica e colestases. Seriam aspectos que podem ocasionar a crise. O aspecto diagnóstico pode ocorrer pela espectroscopia, porque as porfirinas têm uma cor diferente do característico. E as provas bioquímicas no sangue e principalmente na urina, que é mais viável. E porfobilionógeno em la urina é o primeiro passo para saber se tem a porfiria. As amostras têm que tomar-se durante a convulsão, o período de crise, porque depois ou antes a amostra está normal.